Olá, bom dia. Estamos juntos mais uma vez. Hoje eu quero trazer um texto da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Uma história do 1 Samuel, capítulo 24, que é uma história dramática, que é uma história ali com tipo uma aventura, né, com drama, com medo e às vezes até de comédia, né, essa história do capítulo 24 de 1 Samuel. Quando conta a história que Saul vem ferozmente, perseguindo ali Davi, procurando Davi para matar, e Deus ele usa ali a natureza, que dá ali uma dor de barriga ali em Saul, e Saul então diz a Bíblia que ele sai para aliviar o ventre. Tem uma outra versão que diz que Saul saiu para cobrir os pés. Cobrir os pés é porque quando arreia o calçolão, ali aí cobre os pés. E ali então os homens de Davi de Saul falam assim: o que é que você vai fazer? Parece que não está entendendo muito bem, Se fosse hoje nos nossos dias, na nossa versão, Saul ia dizer assim: eu vou ali fazer o número 2, eu vou ali soltar o barro, vou ali passar um fax, vou ali cagar, na nossa versão hoje. E aí você vai percebendo que essa parte é um tanto hilária, porque quando quando Saul entra na caverna, Davi está lá dentro, e os seus homens estão lá do lado de fora à espreita. Como o Saul ele precisa de um lugar reservado, então deixa seus homens mais distantes. E então Saul ali agora está sozinho, está vulnerável, como diz na nossa linguagem, está com as calças nas mãos, não dá para correr, não dá para reagir. E ali então ali agora os homens, eles começam a tramar para matar Saul. Os homens de Davi começam a tramar, e tem uma hora que eles usam, parece que é até uma profecia, no verso 4, quando eles dizem assim: olha, está aí agora o dia em que Deus falou que iria entregar os teus inimigos nas tuas mãos, para tu fazer o que você quiser, no verso 4. Só que aí Davi, ele sai lá, vai lá dentro, chega lá dentro, está lá Saul lá fazendo as suas necessidades fisiológicas, cagando, e aí daqui a pouquinho Davi vai lá por trás dele, corta ali o pedaço ali do seu manto real, e sai. Mas não é essa parte de comédia que eu quero me ater. O que eu quero me ater é da parte da submissão de Davi, da parte de temor a Deus de Davi. Porque Davi agora está com Saul nas suas mãos, mas ele não quer fazer covardia. Isso não é uma luta real, Isso não é de um homem de caráter, pegar os outros por trás, indefeso, pegar agora no momento que não dá para correr, que não dá para lutar, um momento em que o camarada está ali totalmente desprotegido. Mas só que se você olhar, meu irmão, Davi também não se deixa influenciar por seus homens. Olha o verso 4, como é que diz: então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia o qual o Senhor te diz. Meu irmão, parece aquela profecia, que nós escutamos no dia de hoje: ei, meu servo, o que eu te digo? Pega aí agora, que eu já tenho te falado que iria te colocar os teus inimigos nas tuas mãos. Aquelas profetadas todinha que aparecem, Mas Davi, então, ele tem um senso de responsabilidade, de discernimento, e fala assim: não, que é isso, não vou fazer isso não está na hora não, eu sou um camarada que luto aí com soldados, com um gigante, vou pegar o cara agora indefeso. Davi, então, ele não aceita essa posição. O que nós vemos aqui, nesse texto, é que muitas pessoas, nos dias de hoje, aproveitam esse texto para fazer rebelião, para dividir igreja, fazer motim, usando profetada dos outros. Aqui os soldados de Davi, eles até lembram dessa profetada. Ele diz no verso 4: então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e falha como te parecer bem aos teus olhos. E levantando-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Davi não foi influenciado, se deixou influenciar não, meu irmão. Não deixa ser influenciado aí por essas pessoas que quer mais ver é covardia. O que mais quer ver na vida é destruição, é morte. Não quer ver uma coisa leal, uma coisa real. Tem pessoas às vezes que até divide igreja, faz amotinado, faz motim, faz rebelião, dividindo aí ministérios, e às vezes ainda querendo usar como respaldo aí profecias profetadas, e às vezes usando até parte da palavra de Deus sem contexto para poder dividir igreja e deixando ali os pastores ali, meu irmão, em dificuldade. O que eu quero me ater é justamente isso.
É uma história de drama, é uma história de perigo, é uma história que parece que é hilária, mas que Davi ele tem princípios. Davi ele tem temor a Deus e ele não faz isso. Quando Saul então ali acaba de aliviar o ventre, né? Acaba de soltar o barro, né, na nossa linguagem, e aí quando Saul acaba de fazer isso, ele está saindo da caverna, se recompondo ali, botando ali as vestes real. Diz a Bíblia que agora Davi ele sobe ali numa rocha e grita a Saul: "Ô meu rei, olha aqui, ó." Aí quando Saul olha, vê Davi, né, e vê ali os seus homens, e vê Davi com um pedaço do manto real nas suas mãos, né? Davi mostrando: "Eu tive a oportunidade para te matar, mas não te matei. Eu tive a oportunidade agora de te destruir, mas eu não te destruí, porque não é tempo de Deus." Davi preferiu então esperar o tempo de Deus na vida dele, mesmo que passasse muitos anos, mesmo que Saul ainda fosse perseguir muito ele ainda, mas ele preferiu deixar nas mãos de Deus. Ele não quis agir com suas próprias mãos, com covardia pelas costas, pegando outro indefeso. Tem pessoas às vezes que aceitam Jesus, né, e daqui a pouco já está na igreja, nem tirou ainda o cheiro da pólvora do dedo, nem tirou ainda o cheiro ainda do cigarro, ainda do seu bigode, e já diz: "Ah, o meu ministério." Que ministério? Coisa nenhuma, você tem que esperar tempo de Deus. Tudo tem tempo. A Bíblia em Eclesiastes diz que tudo tem tempo, determinado por Deus. Aceitou Jesus, vem para o discipulado, se batizar, fazer curso de obreiro, e se preparando no tempo de Deus. Deus vai te exaltar. Mas se você fizer como os homens de Davi queria que Davi fizesse, pegando ali fora de tempo, indefeso, Davi não seria honrado. Mas Davi se mostrou um homem de grande honra, honrando a Saul. Aí Deus honrou ele mais tarde. Quando você começa a ler esse texto da palavra de Deus, nós vamos meditando que muitas das vezes essa questão imediatista, né, que nós queremos histórias empolgantes para a nossa vida, grandes testemunhos. Meu irmão, Deus não se empolga com o teu testemunho, não. Deus não se empolga com a tua história. Deus não te empolga com o teu imediatismo. O que Deus quer é que você obedeça. A palavra de Deus diz, né, que é melhor que haja obediência do que sacrifício. Então Davi ali agora ele obedece à voz de Deus, não de homens, porque os homens queriam que Davi matasse Saul naquele dia, naquela hora, mas Davi não quis fazer assim. Quando nós vamos vendo então na nossa vida, né, muitas das vezes nós podemos nos enganar com os nossos imediatismos. Davi se recusa a ceder à pressão dos homens. Davi se recusa. É uma história incrível essa história. E Deus, o que mais ele prova é que ele usa a natureza para poder colocar o inimigo nas mãos dele, para poder envergonhar o inimigo. Deus usou ali um revertério ali na barriga de Saul, deu ali uma diarreia, né? E Davi agora Saul precisava imediatamente procurar um lugar. Entrou naquela caverna sozinho. Era onde estava Davi. A situação parecia propícia para Davi acabar com o reinado de Saul, mas Davi não quis fazer. Ele quis esperar o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus na sua vida, que Deus é que vai te honrar, Deus é que vai te exaltar. Se você quer ir em lugares mais altos, você precisa de ouvir mais a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, e não voz de homem, porque voz de homem vai te levar para o barranco, vai te levar para a furada, vai te levar para o buraco. Mas a voz de Deus vai te exaltar. E aí você vai vendo a história de Davi, como Deus exaltou Davi. Deus te abençoe. Quer exaltação? Fica na obediência à palavra de Deus, à voz de Deus. Amém?